Olá pessoal do nono ano. Bom, eu vou trabalhar com vocês agora, nesse momento, os comentários do percurso 3 do nosso livro, texto que fala sobre as organizações internacionais mundiais, ok? Bem, vamos começar falando da maior de todas as organizações internacionais mundiais, a Organização das Nações Unidas, que surge após a Segunda Guerra Mundial, substituindo a antiga Liga das Nações. Na verdade, a Organização das Nações Unidas, a criação dela passa a ser discutida a partir de 1942, e essa discussão vai até 1944, e ela começa a vigorar, olha que coisa bacana, coincidente para nós aqui de Goiânia, ela começa a vigorar no dia 24 de outubro, começa a valer de fato, no dia 24 de outubro de 1945, e a sua sede é em São Francisco, na Califórnia. Pessoal de fora que não entendeu essa questão do 24 de outubro é porque a nossa capital do estado de Goiás, Goiânia, faz aniversário no dia 24 de outubro. Tá? Bom, dando continuidade. Bem, qual o objetivo, qual a finalidade da criação da ONU? A ONU, que foi criada em 1945, inicialmente ela tinha 51 países membros, ela apresentou uma carta com 111 artigos, e a finalidade é justamente zelar pela paz mundial, garantir a paz mundial. Atualmente, a sede da ONU fica em Nova York, e a ONU conta hoje com 193 países que participam, que são signatários da Carta da ONU. Tá bom? Nós temos alguns países que não participam, como o Vaticano, como Saara Ocidental, no continente africano, Kosovo, que não são países membros da ONU, tá? Que não assinaram, não são signatários da Carta. Mas é interessante que a ONU ela sempre representou essa ideia de garantir a paz mundial. Embora muitos questionem, por exemplo, as tropas de paz da ONU mandam soldados e fazem guerras, etc. Mas o objetivo das tropas de paz da ONU é assegurar a paz em alguns lugares onde conflitos entre grupos rivais acontecem, onde, por exemplo, existem governos ditatoriais, existem guerras civis. Então, os capacetes azuis, os soldados de capacetes azuis da ONU, eles passam a intervir nesses conflitos. Ok? Durante a Guerra Fria, todas as ações da ONU estiveram ligadas aos interesses das duas grandes potências daquela época, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem, a partir dos anos 90 do século XX, a coisa muda, mesmo porque o fim da Guerra Fria traz novas possibilidades de ações da ONU. Dentre elas, na verdade, interferir em conflitos de menores proporções, conflitos regionais, como, por exemplo, conflitos no Haiti, conflitos no Oriente Médio, os conflitos nos Balcãs, embora a OTAN esteja lá, não é isso? Então, a ONU ela continua intervindo, representando, de fato, uma certa manutenção da paz mundial, uma tentativa de manter a paz mundial. Tá bom? Beleza. O nosso livro-texto ele fala sobre a estrutura da ONU. Se você observar aí, na página 35, começa a se falar sobre a estrutura da ONU. A ONU ela é formada por uma estrutura interessante, onde nós temos o Conselho de Segurança, antes de tudo isso, a Assembleia Geral, depois o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e Secretariado Geral. Professor, é para decorar tudo isso? Não, gente. Ninguém tem obrigação de decorar. Você precisa aprender. Conhecer essa estrutura aos poucos é interessante. Saber que existe uma Assembleia Geral onde todos os países signatários se reúnem, mas que existe principalmente, gente, olha só, uma série de órgãos dentro de cada uma destas pastas da Organização das Nações Unidas. Porém,
De todas essas pastas, a mais importante é o chamado Conselho de Segurança da ONU. Você vai encontrar o Conselho de Segurança da ONU aqui na página 36. E é bom lembrar, como é que é formado, professor, esse Conselho de Segurança da ONU? Ele é formado por uma estrutura de 15 países. 15 países. Dentre esses 15, 5 são membros permanentes. E os outros 10 são transitórios. Ou seja, os 5 permanentes, eles são os 5 que não mudam. Eles têm direito a voto e veto. São os únicos que têm direito a vetar projetos da ONU. Os demais, transitórios, eles até votam, mas não têm poder de veto. Tá? Bom, essa estrutura da ONU, elas têm entre os 5, olha só, Estados Unidos da América, Rússia, China, Reino Unido e França. Essa estrutura formada por esses 5 demonstra, de fato, que a ONU representa ainda uma estrutura de poder ligada aos países que dominavam na velha ordem mundial, deixando de lado grandes potências, importantíssimas potências econômicas, que não são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Entre eles, a Alemanha e o Japão, que reivindicam uma reforma, assim como outros países, como o Brasil, que querem uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Que reforma seria essa? Um aumento do número de membros permanentes. O Brasil, por exemplo, participa de várias ações, tem participado de ações internacionais em busca da segurança e paz por vários lugares do mundo. Dentre eles, participou no Timor-Leste, não é isso? E participa hoje de uma ação no Haiti. Então, o Brasil, desde 2004, está no Haiti com as forças de paz da ONU. Inclusive, o comando das forças de paz da ONU no Haiti está por conta do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Tá bom? Bem, essa reforma do Conselho de Segurança da ONU, ela é reivindicada pelo Brasil, pela Alemanha, pelo Japão e também por outros países que apoiam o Brasil, inclusive, nessa busca por uma cadeia permanente no Conselho de Segurança da ONU, como a África do Sul, tá? Olha que interessante, a Índia, tá? Países que estão lado a lado ali com o Brasil, porque eles também têm a mesma pretensão. Tá bom? Bem, pessoal, quem financia a ONU? Quem banca a ONU? Os países membros da ONU. Claro, cada um são guardadas as devidas proporções com relação à contribuição. Quanto mais rico é o país, maior é a contribuição perante a ONU. Isso aí reforça o poder daqueles 5 países que estão lá no Conselho de Segurança da ONU e que provavelmente deve, vamos colocar assim, dar condições à Alemanha e Japão de estarem fazendo parte do grupo de países membros permanentes no futuro, porque a contribuição deles também é muito alta. Então, quanto menos desenvolvido, menos industrializado, mais pobre é o país, menor é a sua contribuição perante a ONU. E outra coisa, se tem uma menor contribuição, também apita menos. Não é isso? Ou seja, vão opinar muito menos do que aqueles que contribuem mais. Bom, partindo lá para a página 38, outra organização internacional mundial que é desvinculada da ONU, chamado FMI, Fundo Monetário Internacional, que também foi criado em 1945. Tá? É um organismo interessante que tem como objetivo promover o desenvolvimento, estabelecer regras, normas, na verdade, garantir o desenvolvimento econômico dos países signatários do acordo que faz com que esse banco funcione. Então, o FMI é de extremo interesse do FMI exercer regras e normas para a economia mundial. Então, o FMI é aquele banco que muitos países apresentam grupos que são extremamente contra o FMI, porque o FMI empresta dinheiro para um país para garantir projetos de desenvolvimento estrutural, econômico e tudo mais, mas ao mesmo tempo o FMI cobra desses países
esses países deixem de investir em alguns setores estruturais dos estados, não é isso? Para que as suas dívidas sejam de fato pagas. O que verdadeiramente diminui os investimentos em saúde, educação, moradia, segurança nos países que são devedores do FMI. Tá bom? Além do FMI, nós temos o BIRD, o Banco Mundial. O Banco Mundial, gente, foi muito importante depois da Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos a reconstrução da Europa, nós tivemos a criação de mecanismos que geraram um impulso de desenvolvimento e modernização em vários países subdesenvolvidos. Isso porque o Banco Mundial ele empresta, ele é o canal que viabiliza os empréstimos a países subdesenvolvidos, assim como reconstruiu países europeus que foram abalados pela Segunda Guerra Mundial. Lá, vocês lembram do Plano Marshall, não é? Bem, a Organização Mundial de Comércio, outro organismo interessante. A Organização Mundial de Comércio, ela tem como finalidade promover regras e normas que estabeleçam a ordem do mercado mundial, do comércio internacional. Uma das medidas, uma das várias, vou colocar, não é medida não, eu queria usar a palavra não. Uma das ações do banco da Organização Mundial de Comércio é justamente evitar que exista entre os países o chamado protecionismo comercial. O que é isso, professor? De repente, um país resolve proteger os produtos nacionais, criando taxas ou impostos que vão aumentar o preço dos produtos importados, os produtos estrangeiros. Então a Organização Mundial de Comércio, ela regulamenta, ela cria normas para que não existam, vamos colocar assim, injustiças no comércio internacional, que as disparidades não aconteçam favorecendo um determinado país, produtos de um determinado país, com relação a outros produtos que vêm do comércio externo, tá bom? Bem, além das dessas organizações mais conhecidas, nós temos algumas organizações internacionais privadas e outras não governamentais. Dentre as privadas, nós vamos destacar a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. São entidades que movimentam milhões, bilhões de dólares e que representam determinados segmentos. A FIFA, o futebol, não é isso? E a FIA, o automobilismo. Dois exemplos importantes para a gente estar citando aí. Entre as organizações não governamentais, ainda dentre essas, a gente tem que citar organizações estrangeiras não governamentais, que são as ONGs. Principais ONGs não governamentais, elas não devem ter fins lucrativos. Cruz Vermelha é uma dessas, tá? Médicos Sem Fronteiras é outra. E nós temos outras ONGs, como por exemplo o Greenpeace, com ativistas que trabalham a questão do meio ambiente. Tá bom? Pessoal, esse percurso 3 ele é muito interessante porque a gente falou sobre essas organizações internacionais mundiais. Ok? Volto em breve com as organizações internacionais, regionais, para a gente falar um pouquinho sobre até mesmo os blocos econômicos que são tão importantes nos dias de hoje. Tá bom? Um abraço para vocês e até daqui a pouco.